Vírus e bactérias criados em laboratórios que você não sabia. Os cientistas estão de volta. Desta vez, eles estão criando novos vírus e bactérias em seus laboratórios. Os cientistas geralmente preferem alterar bactérias e vírus já existentes ou extintos para produzir novas cepas para derrotar nossa imunidade. Às vezes, eles preferem criar novos vírus e bactérias do zero. No entanto, essas cepas nem sempre são perigosas para os humanos, embora possam ser mortais para animais como ratos. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Primeiro, o vírus H1N1. Em 1918, o mundo testemunhou a chegada de uma epidemia de gripe mortal. Este foi o vírus H1N1. Quando tudo acabou, cerca de 100 milhões de pessoas estavam mortas. A gripe fez com que o sangue entrasse nos pulmões das vítimas. Eles liberaram sangue de seus narizes e bocas antes de se afogarem no sangue dentro de seus pulmões. A gripe voltou em 2009. Mas foi menos letal, embora tenha sofrido mutação e mais mortal do que deveria. O cientista, Yoshihiro Kawaoka, pegou a amostra da cepa mutante que causou a epidemia de 2009 e as usou para criar uma cepa mais mortal que era resistente às vacinas. Essa cepa era semelhante à que causou a epidemia de 1918. Kawaoka não planejava produzir uma versão mais letal da gripe na época. Ele só queria criar a versão original da gripe para que pudesse estudar como ela sofreu mutação e foi capaz de contornar nossa imunidade. O vírus mortal é armazenado em um laboratório e pode se tornar fatal, se for liberado. Segundo, gripe aviária. Alguns cientistas holandeses criaram uma versão mutante mais mortal. A gripe aviária natural não é facilmente transmitida entre humanos. No entanto, os pesquisadores o alteraram para que pudesse ser. Para testar seu novo vírus, os pesquisadores expuseram alguns furões a ele. Os furões foram escolhidos porque tinham sintomas de gripe aviária semelhantes aos humanos. 10 gerações depois, o vírus já modificado sofreu mutação novamente e espalhou-se pelo ar. A gripe aviária natural não é uma doença transmitida pelo ar. O estudo foi controverso na comunidade científica. Ainda mais quando os pesquisadores holandeses tentaram publicar o processo para criar o vírus mortal. Embora os cientistas temam que os terroristas possam usar o estudo para produzir uma arma biológica mortal que pode matar metade das pessoas no mundo, os pesquisadores envolvidos dizem que o estudo foi necessário para nos permitir nos preparar para uma epidemia de gripe aviária mutante. Terceiro, vírus sem nome. Pesquisadores da University College London e do National Physical Laboratory criaram um vírus sem nome que mata bactérias e se comporta como um vírus real. Como o PX-174, mas mais mortal. O vírus sem nome ataca qualquer bactéria ao seu redor. Em segundos, ele se quebra em partes menores que se fixam e criam buracos nos corpos das bactérias. Os orifícios rapidamente se tornam maiores, forçando as bactérias a vazar seu conteúdo. A bactéria morre logo depois. Apesar de sua potência assustadora, o vírus sem nome não é perigoso para os humanos, e não atacou as células humanas durante os testes. No entanto, ele pode entrar nas células humanas da mesma forma que os vírus naturais. Os pesquisadores esperam que os resultados sejam usados para tratar e estudar doenças bacterianas em humanos. O vírus também pode ser usado para alterar o gene humano. Quarto, PX-174. PX-174 é outro vírus artificial que foi produzido em laboratório. Foi criado por pesquisadores do Instituto de Alternativas de Energia Biológica, em Rockville, Maryland. Os pesquisadores modelaram o vírus artificial a partir do vírus Pix natural. Pix é um bacteriófago, uma categoria de vírus que infecta e mata bactérias. No entanto, não tem efeito em humanos. Os pesquisadores criaram o vírus artificial em 14 dias, mas ele se parece tanto com o vírus natural que é impossível distingui-los. Os pesquisadores esperam que o novo vírus seja o primeiro passo no desenvolvimento de bactérias mutantes e artificiais que podem ser usadas para o benefício do homem. Quinto, MERS vírus híbrido. Os cientistas criaram um vírus híbrido MERS-raiva. A ideia é usar o vírus para desenvolver uma vacina que nos proteja dos dois vírus. A raiva é uma doença mortal que pode ser transmitida a humanos por meio de mordidas de cães infectados que geralmente apresentam o vírus na saliva. A Síndrome Respiratória do Oriente Médio ou MERS é um novo vírus que apareceu na Arábia Saudita há alguns anos. Ele está intimamente relacionado ao SARS e se espalha dos morcegos a camelos e, depois, a humanos. O MERS infectou 1.800 pessoas na época de sua primeira epidemia e matou mais de 630. Sua taxa de mortalidade é de cerca de 35%. O SARS infectou mais de 8.000 pessoas durante uma epidemia de 2003, mas matou pouco mais de 700. Embora o SARS tenha causado mais mortes em termos absolutos, ele tem uma taxa de mortalidade mais baixa do que o MERS. Apenas cerca de 10% das vítimas da SARS morreram. E por enquanto, não temos nenhuma vacina para MERS. Para criar o híbrido MERS-raiva, os pesquisadores pegaram algumas proteínas do vírus MERS e adicionaram a raiva. Eles usaram o novo vírus para desenvolver uma nova vacina que tornou os camundongos resistentes à raiva e ao MERS.
Eles acreditam que a vacina também pode ser usada para humanos e camelos com risco de contrair MERS. Sexto, SARS 2.0. A síndrome respiratória aguda grave ou simplesmente SARS é um vírus letal. Mais de 700 pessoas foram mortas durante uma epidemia de SARS que infectou 8.000 pessoas em 29 países entre os anos de 2002 e 2003. Agora, os cientistas tornaram a doença ainda mais mortal. O novo vírus mutante da SARS foi criado por um grupo de pesquisadores liderado pelo Dr. Halpe Baric, da Universidade da Carolina do Norte. Eles o chamam de SARS 2.0. Os pesquisadores desenvolveram o vírus adicionando algumas proteínas ao SARS que ocorre naturalmente. O SARS 2.0 é imune a vacinas e tratamentos usados para curar o vírus SARS que ocorre naturalmente. A equipe disse que a pesquisa era necessária porque o vírus natural da SARS poderia sofrer mutação e se tornar imune às nossas vacinas. Ao criar um vírus mortal e mutante, poderíamos desenvolver vacinas mais fortes que nos salvariam de uma epidemia de SARS mais letal. Isto é, se o SARS natural sofrer alguma mutação. No entanto, outros cientistas estão preocupados porque o SARS 2.0, que deveria nos salvar de uma epidemia mortal de SARS, poderia iniciar essa epidemia se escapar do laboratório. Sétimo, Mousepox. Alguns anos atrás, pesquisadores da Universidade Nacional da Austrália e da Organização de Pesquisa Industrial e Científica da Commonwealth produziram uma cepa mutante mortal da varíola do rato, por engano. A varíola do rato é outro vírus letal que pertence à mesma família da varíola. Os pesquisadores estavam tentando desenvolver controle de natalidade para ratos na época em que criaram o vírus por engano. Eles inseriram um gene que promoveu a criação da interleucina 4 na varíola dos ratos, que injetaram em alguns ratos. Os ratos foram vacinados e não deveriam ser prejudicados pela varíola dos ratos. Em vez de tornar os ratos inférteis como os pesquisadores esperavam, o vírus enfraquecido se tornou letal e destruiu o sistema imunológico dos ratos, matando-os em 9 dias. A nova varíola dos ratos era tão perigosa que era resistente à vacinação. Metade dos outros ratos vacinados expostos à varíola dos ratos mutados também morreu. Os pesquisadores ficaram tão assustados com sua invenção que não quiseram publicar suas descobertas. Eles até se reuniram com os militares australianos para confirmar se era seguro publicar. Os cientistas temem que a varíola humana também possa sofrer mutação e se tornar mais mortal se injetada com interleucina 4. No entanto, eles não têm certeza porque ninguém experimentou ainda. Oitavo, poliomielite. Como seus colegas da Universidade de Alberta, os cientistas da Universidade Estadual de Nova York criaram um vírus mortal comprando pedaços de DNA por correspondência. Desta vez, é poliomielite, e é tão potente quanto natural. Os ratos expostos à poliomielite artificial adoeceram da mesma forma que ficariam se fossem expostos à poliomielite natural. A poliomielite criada em laboratório foi polêmica entre os cientistas. Os pesquisadores que o produziram pegaram seu código de bancos de dados disponíveis a quase qualquer pessoa. Outros pesquisadores temem que pessoas com segundas intenções possam desenvolver sua própria poliomielite artificial, que é muito mais fácil de produzir do que outros vírus perigosos, como a varíola. O código genético da varíola tem 185 mil letras, enquanto o da poliomielite tem apenas 7.741 letras. Embora já estejamos à beira da erradicação da polio, os cientistas temem que ainda precisaremos ser vacinados contra a doença porque ela poderia ser recriada. Nono, peste negra. Entre 1347 e 1351, milhões de europeus foram afetados por uma doença misteriosa que matou mais de 50 milhões de pessoas. Hoje, sabemos que essa doença é a peste negra, que é causada pela bactéria Yersinia pestis. Embora a peste negra ainda esteja por aí, não é tão potente como costumava ser. Alguns anos atrás, pesquisadores de várias escolas, incluindo a Universidade de Tübingen, na Alemanha, e a Universidade McMaster, no Canadá, recriaram a bactéria mortal a partir de amostras de DNA extraídas dos dentes de uma vítima que morreu durante a peste. Eles obtiveram apenas 30 mg da bactéria dos dentes, mas foi o suficiente para recriá-lo. Como resultado, os pesquisadores confirmaram a relação da bactéria original com a peste negra hoje. Alguns cientistas alegaram que as bactérias eram de cepas diferentes, mas agora está confirmado que são as mesmas. O que temos hoje só se tornou menos mortal depois de sofrer mutação. 10º, Orcepox. Cientistas da Universidade de Alberta criaram a varíola, um vírus letal intimamente relacionado à varíola, igualmente mortal. Ao contrário da varíola, a varíola não afeta os humanos e só é fatal para os cavalos. Os cientistas criaram o vírus durante um estudo de 6 meses patrocinado pela empresa farmacêutica Tonix. Os pesquisadores compraram pedaços de DNA por correspondência e os organizaram para formar o vírus. Todo o projeto não custou caro. Os pedaços de DNA usados para criar o vírus custam apenas $100.000. O estudo causou um dilema no momento em que foi revelado. Outros cientistas temiam que governos ou mesmo terroristas pudessem usar o conhecimento para criar o vírus da varíola para armas biológicas. Uma epidemia de varíola pode se tornar mortal para nós hoje. Não somos mais vacinados contra ela porque erradicamos a doença em 1980.
Os pesquisadores esclareceram que criaram o vírus porque queriam desenvolver vacinas melhores contra a varíola. Tonix mais tarde revelou que havia produzido uma vacina contra a varíola com o vírus da varíola. Outros cientistas dizem que os pesquisadores poderiam ter extraído a varíola de populações de cavalos selvagens em vez de criá-la do zero. Tonix disse que eles teriam feito exatamente isso se soubessem que tinham acesso natural ao vírus. No entanto, o pesquisador principal, Davy Evans, disse que eles recriaram o vírus porque Tonix não teria sido capaz de comercializar o vírus da varíola natural. Você gostou desse vídeo? Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no canal.